Os síndicos de condomínios devem ficar atentos à forma de prestar contas quando o assunto é proprietário inadimplente. Isso porque essa situação pode causar, além de um mal-estar, problemas judiciais. A convivência entre vizinhos, na maioria das vezes, requer muita paciência e jogo de cintura, ainda mais quando se fala em reunião de condomínio. Na Assembleia, a divulgação da inadimplência é sempre difícil. De um lado, o síndico deve manter a transparência na prestação de contas. Por outro, não se pode constranger o morador em débito. Segundo o Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, a identificação da unidade devedora é necessária, mas precisa ser feita com cuidado. Na reunião de condôminos, o síndico pode divulgar a unidade e o nome do proprietário verbalmente, desde que não atribua aos devedores adjetivos pejorativos. Outros moradores também não podem constranger o vizinho. O mais adequado mesmo é que o síndico abra a assembleia informando aos presentes que a lista com os imóveis inadimplentes está disponível para quem quiser consultar, mas a informação é restrita aos condôminos proprietários e não a terceiros. E o síndico não pode divulgar os nomes dos devedores nas áreas comuns do condomínio. A exposição ao ridículo pode gerar indenização por danos morais. Bom, e o advogado Delcio de Oliveira Júnior está aqui conosco hoje para falar sobre esse tema que é tão recorrente, né, doutor? O inquilino, por exemplo, que está devendo o condomínio, ele que não pagou, quem é citado, ele ou o proprietário? O débito condominial, ele é um débito próprio terreno, ou seja, ele é próprio do imóvel. Então, sempre quem será instado a pagar na justiça será o proprietário do imóvel, ou o promitente comprador quando houver um contrato de gaveta. Então, o inquilino, ele pode sim responder administrativamente, mas judicialmente ele jamais poderá responder. O inquilino, tanto o inquilino, né, quanto o proprietário, eles podem ter acesso à lista de inadimplentes, saber, tem que ter livre acesso a saber o que está devendo? Com certeza, é um direito do proprietário, um direito do inquilino saber quanto ele deve e se deve. E mais, deve o condomínio anualmente emitir uma certidão informando se aquela unidade tem quitação ou não tem quitação plena dos débitos. Então, daí é a publicidade e a necessidade de saber se aquela unidade é devedora ou não. Se o inquilino não pagou, ele sabe que está devendo, por quanto tempo está devendo, pelo menos tem alguma noção, né? Mas o dono, o proprietário, às vezes aquele imóvel está alugado por muito tempo, ele não está conferindo isso mensalmente. Ele pode ser pego de surpresa ou ele também tem que ser notificado de que está havendo um débito no condomínio com um certo prazo de antecedência e até para ele cobrar o próprio inquilino? Isso acontece muito, é uma questão rotineira que, infelizmente, quando o proprietário da unidade não aluga via imobiliária, o corretor de imóveis, ele às vezes fica desprotegido pela fiscalização das taxas condominiais. O síndico, em verdade, ele não tem obrigação, a menos que expressamente previsto em convenção, de notificar o proprietário pela inadimplência do seu inquilino. Mas o ideal é que fosse feito isto, que o síndico enviasse uma correspondência ao inquilino com cópia para o proprietário, para que efetivamente o proprietário pudesse até fazer uma pressão, no bom sentido, para que o inquilino viesse a adimplir aquelas taxas não pagas. E nesse caso, é a única forma do nome do devedor poder ser exposta, por exemplo, o nome do devedor de quem está devendo condomínio pode ser divulgado em listas, por exemplo, nas reuniões do condomínio, né, nas assembleias, ou em quadros de aviso, ou isso não é um constrangimento? No Brasil não se pode fazer nenhum tipo de constrangimento, nem exposição a ridículo. Então, quando o condomínio entender por bem, o síndico entender por bem que efetivamente deve dar publicidade à lista de inadimplentes, deve ser dada somente em assembleia, aos condôminos proprietários ou no escritório fechado do condomínio. Em hipótese nenhuma pode ser colocado lista em hall de entrada, em quadro de avisos, ser distribuído nas caixas de correspondência. Esse é um documento que deve ser restrito a quem deve e a quem é sócio do empreendimento. Quem são sócios do empreendimento? Os condôminos proprietários. Cabe aí, talvez, uma ação, se isso acontecer, se essa lista for divulgada, se tornar público e o inquilino se sentir, de alguma forma, moralmente atingido ali, entrar com uma ação na justiça?
A jurisprudência é bem pacífica já sobre essa questão. Toda vez que um inadimplente for exposto a ridículo, seja com exposição de documentos, seja com exposição até de forma de falar, porque nós temos que observar, quando o síndico for informar que a unidade está inadimplente ou aquela pessoa está inadimplente, ele não deve usar adjetivos pejorativos, deve simplesmente informar. Mas todas as vezes que o devedor, for exposto a ridículo, cabe sim indenização, e a jurisprudência já é bem pacífica nesse sentido, de que a exposição a ridículo enseja a obrigação do pagamento da reparação de danos morais. Há condomínios que oferecem diversas atividades aí, né, para os inquilinos. Por exemplo, área de piscina, área de lazer, quadras, né, de esportes. O inquilino que está devendo, ele pode ser impedido de entrar nessas áreas? Essa é outra questão que, inclusive, já o STJ se debruçou sobre ela. Nós temos que saber primeiro o seguinte: nós temos áreas comuns de uso individual e áreas comuns de uso coletivo. Por exemplo, piscina, playground, academias, tudo aquilo que for área comum de uso coletivo, em hipótese alguma, o devedor pode ser compelido a não usar em virtude da inadimplência. Mas como existem também questões que são áreas comuns de uso individual, um salão de festa e algo nesse sentido, aí, se tiver previsto na convenção do condomínio, pode ter restrição de uso, mas desde que seja área comum de uso individual. Tudo aquilo que for de área comum de uso coletivo, ele não pode ter restrição em virtude de sua inadimplência. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Délcio de Oliveira Júnior sobre os problemas que envolvem os condomínios e inadimplência de condôminos, né? O senhor já falou um pouco no bloco anterior, mas vamos relembrar como é que o condômino ali ele deve ser avisado, quais são as formas ideais dele ser avisado de uma dívida? O ideal é que o síndico faça uma notificação extrajudicial ou mesmo um ofício entregue em mãos ao devedor. Caso aquilo não surta efeito, e em assembleia, obviamente, quando está restrito aos proprietários, que a assembleia é restrita aos proprietários e aos seus procuradores, o síndico pode informar quem são os inadimplentes, jamais utilizando adjetivo pejorativos, porque isso pode causar danos morais. Então, o síndico, em hipótese nenhuma, pode expor a ridículo o devedor, mas ele deve fazer a notificação para que efetivamente essa pessoa possa ter oportunidade de quitar o seu débito, seja à vista, seja parcelado. Como é que chega isso? Pode chegar à justiça para uma cobrança judicial? Tem que demorar muito tempo devendo? Tem que ter nenhum interesse do inquilino em quitar aquela dívida? A primeira questão que nós temos que observar é que houve uma mudança de procedimento de cobrança de débito condominial. O novo CPC saiu a questão da cobrança como instrumento e passou à execução, então já é muito mais célere. Mas para o síndico acionar a justiça, ele deve observar efetivamente o que dispõe sua convenção. Porque tem convenção que determina que só após 6 meses do débito, tem convenção que determina que após 3 meses. Se a convenção for omissa, o síndico deve dar imediata cobrança após a inadimplência, ou seja, venceu no dia 30, já no dia 5 ou 6 já começa a fazer a cobrança para evitar que tenha um acúmulo de débitos condominiais. Até porque nós temos que lembrar que o síndico só tem 5 anos para cobrar qualquer débito na justiça. Se ele ultrapassar esse prazo, aquele valor fica prescrito. Estando prescrito, o condomínio não pode cobrar mais. Por quê? Porque passou o prazo de cobrança. Vamos supor que o inquilino ali esteja devendo há muito tempo e o dono não saiba dessa dívida, como é um caso frequente, o senhor mesmo já disse. Ele pode chegar a perder o apartamento para quitar uma dívida do inquilino? Pode, inclusive em sendo o único bem de família, porque a exceção da garantia do bem de família é a penhora do débito condominial. Então, o que é ideal para quando uma pessoa aluga um imóvel? Primeiro, que ele faça por corretor de imóveis ou imobiliária. Em fazendo particularmente, ele deve informar ao condomínio, mandar um documento ao condomínio dizendo o seguinte: olha, por favor, toda vez que essa unidade tiver um débito, ao notificar o inquilino, notifique também a mim, proprietário, para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa fazer uma cobrança juntamente com o condomínio. Assim vai evitar qualquer problema. E aí o síndico tem que estar muito atento, porque se tiver um documento pedindo para que a cobrança seja feita também em nome do proprietário e o síndico só cobrar do inquilino e esse proprietário seja obrigado a pagar o imóvel sob pena de perdê-lo, depois o proprietário pode entrar com ação de danos materiais. Por quê? Porque ele, às vezes, perdeu o direito de cobrar do seu inquilino. O inquilino foi embora, não tinha garantia locatícia e ele vai perder. E quem deu origem à perda do direito do proprietário de cobrar do inquilino? Muitas vezes foi o síndico. Então, o síndico deve observar se existe ou não um requerimento desse proprietário. Quer dizer, uma atividade muito importante também, todo mundo tem que ficar de olho aí, em todas as partes, né?
Com certeza, até porque nós temos que lembrar que débito condominial é rateio de despesa. Ninguém paga condomínio. Em verdade, nós falamos erroneamente pagar condomínio. Nós fazemos o rateio da cota parte da despesa. Então, o condomínio não é empresa, ele não tem capital social, não tem capital de giro. Então, o condomínio tem uma despesa mensal que deve ser rateada por todos os condôminos. Quanto maior o número de inadimplentes, maior o número de rateio para os adimplentes. Então, isso vai causar um desconforto, inclusive para com os adimplentes. E aí, muitas vezes, nós chegamos a verificar até situações de agressões físicas entre adimplentes e inadimplentes, porque o adimplente tem que pagar pelo serviço do outro. Tá ótimo. Obrigada, doutor, pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu conversei com Delcio de Oliveira Júnior, que é advogado, conversou com a gente a respeito de toda a questão judicial que envolve condôminos inadimplentes. Obrigada, doutor. Até uma próxima.